Olá, nós estamos aqui hoje, nosso convidado especial, Alexandre Kunert. Ele vai contar para nós, né, para todos aqui, uma história dele, da vida dele, de como ele começou no mercado imobiliário. E ele tem muito a contribuir com todos que estiverem assistindo. E foi assim, a gente quer agradecer, né, que a gente convidou e você aceitou estar aqui com a gente. Obrigada. É isso aí, o Alexandre que tem uma história massa, o cara assim, ele veio de um mercado diferente do imobiliário, abraçou esse mercado aí com tudo que ele podia e hoje ainda dá treinamento para corretores nesse sentido. Então todos que vêm contribuir com esse mercado, é muito legal a gente estar prestando atenção e colocando. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Marcos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Isa. Obrigado pelo convite para participar desse projeto que eu tenho certeza que vai revolucionar o nosso mercado imobiliário. Muito conteúdo, muita coisa bacana acontecendo aqui. Espetacular. E bom, assim, a gente ter cada vez pessoas de mais calibre, mais, assim, conteúdos interessantes para passar, né? É porque o que a gente pode contribuir, né? Sim. Que você pode contribuir com sua história, que nós podemos fazer aqui. E a gente espera que realmente as pessoas, né, acessem, participem, né, das histórias para aprender mesmo. E como é que você começou no mercado imobiliário, Vamos lá, Alexandre? vamos ver quem que é o Alexandre, como é que ele apareceu aí. Bom, Isa, minha chegada no mercado imobiliário foi assim. Eu trabalhei 13 anos numa instituição financeira. E ao longo desses 13 anos, a intensidade do meu trabalho era 10. Era nível máximo, hard. E a ponto de eu tirar 4 férias nesses 13 anos. Então, quando eu saí dessa instituição financeira, eu falei assim, cara, eu vou me dar o direito de gozar 4 meses de férias. Aham. E assim eu fiz. E aí, quando eu falei assim, agora eu vou me colocar no mercado novamente, eu cadastrei meu currículo no site de empregos e uma imobiliária me chamou para fazer entrevista. Fui lá, fiz a entrevista, deu tudo certo. Enquanto eu estava arrumando a documentação, uma segunda imobiliária me chama. E eu falei, cara, vou decidir por essa segunda. Eu decidi ingressar nessa segunda imobiliária. Isso foi em agosto de 2012. E a minha chegada nessa imobiliária foi muito feliz, né? O pessoal me recebeu muito bem, de braços abertos. E quando eu cheguei lá, Marcos, eu percebi algumas coisas diferentes, né? Tem um detalhe antes de falar isso. Quando eu falei que ia ser corretor de imóveis, foi uma rebelião na família. É isso que eu ia te imagino. perguntar, assim, ó, você não pensou em voltar pro mercado financeiro na época, assim? Não, Marcos, porque assim... Você já estava desgastado do mercado financeiro, ou não é isso, assim, necessariamente? Cara, eu costumo dizer o seguinte, eu fui muito feliz no mercado que eu trabalhei, no mercado financeiro. Deixei muitas amizades, muitos bons relacionamentos, ganhei muito dinheiro, financeiramente foi fantástico e construí boas relações. Mas eu queria algo diferente, né? Que não fosse tão intenso. Porque hoje eu costumo dizer o seguinte, naquela época, 95% do meu tempo era trabalho e finanças. E 5% era família, pai, esposa, filho, Deus, saúde, lazer. Ou seja, eu não tinha. Entendi. E a ponto de chegar a prejudicar, né, algumas estruturas importantes na vida da gente. E aí eu falei assim, cara, então eu vou para o mercado imobiliário, que tem uma flexibilidade de horário, para mim poder conviver melhor com a minha família, ter mais tempo comigo. E aí eu cheguei na imobiliária e não dei conta de ter essa flexibilidade de horário, Isa. Né? Porque eu estava muito instalado, trabalhar 8 horas por dia. E aí eu olhava para um lado e eu via que os colegas tinham. Só que ao mesmo tempo que ele tinha liberdade, a flexibilidade de horário, ele não tinha venda. É isso. Entendi. E passava 1 mês, 2, 3, e o colega não vendia. Eu falei, cara, eu tô fora dessa. Porque quando eu falei que ia ser corretor autônomo, que não tinha cesta básica, não tinha plano de saúde, não tinha ajuda de custo, não tinha nada. Se vendesse, ganhava. Se não vendesse, não ganhava. Ou veio esposa, veio pai, veio sogro, veio amigo. Você é louco? Você vai ser corretor? Você vai ficar... Você não tem salário fixo. Exato. E se você ficar 1 mês sem vender? Quantos e se você filhos? não vender? Nessa época eu tinha um filho. Tá. Né? Meu filho tinha 4 anos nessa ocasião. E aí... E você é o esteio da família. E eu sou o esteio. E uma pressão louca em cima de mim. Eu falei, caraca, eu vou pegar essa pressão, vou fazer pressão nela, mais pressão para gerar combustível. Espetacular, e cara. E aí foi o que aconteceu. Eu costumo dizer, Marcos, que eu fiz uma parceria espetacular.
tem muita parceria no mercado imobiliário, né? A minha foi com Deus. Bacana. Cara, eu fiz uma Bacana. parceria que eu, assim, arrepio tudo. 100% do meu tempo eu estava conectado a Deus. 100% do meu tempo eu estava conectado a Deus. E aí, voltando na jornada, né, da flexibilidade, os colegas tinham ali, chegava 10 horas, ia almoçar meio-dia, voltava 2, 4 horas, estavam indo embora para casa. Aí tinha 2 moças que sentavam assim do nosso lado na baia, andava de mão dada, ia no banheiro de mão dada, voltava de mão dada, ia no shopping de mão dada, voltava de mão dada e ia embora de mão dada. Eu falei, caraca, tô fora desse esquema. Eu não vejo trabalhar. E aí, como eu cheguei do zero no mercado imobiliário, eu comecei a analisar aquelas coisas, vi aquele movimento, falei, cara, esse comportamento não funciona, não vende. E aí eu, poxa, vim do mercado CLT, trabalhava 8 horas, vou trabalhar 8 horas. Entendi. Você replicou o que você tinha lá, pelo menos para ter a base, né? Só que aí o detalhe, eu não trabalhei 8 horas, eu trabalhava 10 horas. Perfeito. É isso mesmo. Sabe? Então, assim, muito intenso. E aí, comecei a trabalhar. Essa foi uma das coisas, Isa, que eu entendi que eu precisava fazer. Precisava não. Porque quando eu falo preciso, eu tô me obrigando a fazer. E aí você faz com peso. Você vai arrastado. E aí, 1, 2, 3 vezes você desiste. Porque você precisa. Você não tá afim de fazer, mas você precisa. Aí você desiste. Parece que é imposto. Então eu decidi prospectar todos os dias. Perfeito. Prospectar clientes. Prospectar clientes. Cheguei do zero, não sabia nada de mercado imobiliário, não tinha cliente. Precisava ter cliente, não é? Então fui buscar cliente. 90% do meu horário de trabalho era buscando cliente. Sabe? Então, de forma muito intensa. E aí eu entendi uma segunda coisa. Cara, legal, tô buscando cliente, agora eu tenho que fazer atendimentos. Então essa segunda coisa que eu entendi que eu precisava fazer, que eu decidi fazer, atender todos os dias. Então eu prospecto todos os dias e eu atendo todos os dias. Trabalhava segunda para fazer um atendimento na terça, trabalhava na terça para atender na quarta. Alguns colegas trabalhavam para atender no final de semana. E eu falei, cara, para mim não dá. O meu esquema é atender todo dia. Tem uma musculatura que a gente desenvolve. Né? Se você trabalhar uma vez por semana, ela não desenvolve. Se você trabalha todo dia, ela desenvolve muito mais fácil. E assim eu fiz. Algumas semanas eu conseguia fazer atendimento todos os dias, outras não. Mas essa era a minha meta pessoal. E uma terceira meta, toda semana tirar uma proposta. Esse deve ter sido, assim, o seu ponto de virada, né? Porque foi... Sim. Então são 3 coisas que para mim funcionou. E quando eu era gerente de equipe, que eu fui gerente de equipe, eu passava para meus corretores. 3 coisas. Prospectar todo dia, atender todo dia e fazer uma proposta por semana. Isso te garante pelo menos uma venda por mês. Alexandre, e assim, ó, o que eu fico pensando? A pessoa quando vai para o mercado imobiliário, ela se torna empresária. Sim. Né? Porque é um empreendedor, não é um corretor de imóveis, ele é um empreendedor. Como empreendedor, você tem as várias funções que você tem que exercer. Você tem o seu financeiro, você tem o seu marketing, você tem o seu atendimento, essa prospecção e tudo mais. Como que você assim, dividia também essa questão de marketing? Quem que fazia esse marketing para você nessa época? Você tinha na prospecção, você também captava? Ou você focou só em prospectar clientes para vender? Como que é? Você vê, do lançamento, talvez, seja mais simples isso, né? Então, porque... Marcos, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei no lançamento. Tá. Né? Eu acredito que 99% dos corretores ingressam no lançamento. Ou deveriam, talvez, né? Ou talvez deveriam, porque é onde ele se forma, né? Isso. Passa a ter uma noção muito clara do mercado. E vende mais fácil. Então, o que acontece, Marcos? Eu cheguei e logo percebi que eu era um empreendedor. Então você já veio a mentalidade, né? Eu cheguei com uma mentalidade diferente. Falei, cara, eu sou um profissional liberal, eu sou autônomo, eu sou dono do meu negócio. Então, aquela história da mentalidade do CLT, de bater ponto 8 horas, bater ponto 6 horas e ter o salário dia 30 no final do mês, o mercado imobiliário não tem isso. Logo de cara eu vi, falei, cara, aqui tem que ser eu para fazer o negócio acontecer. Né? E aí... Se você perguntou de marketing, cara, naquela época eu não tinha o marketing que tem hoje, há 10 anos, há 12 anos atrás. É verdade. É verdade. Você entendeu? Naquela época tinha Facebook.
Isso era o máximo. E tinha o Orkut, depois fazendo a transição do Orkut pro Facebook, né? Então, assim, eu não me apeguei a isso. Como eu não tinha cliente, eu fui pro front, eu fui pra trincheira, eu fui pro campo de batalha. Eu fazia ação de rua, visita a empresas, trabalhava com o meu network, né? Visitava as pessoas que eu conhecia, os meus amigos. Então, era esse o trabalho que eu fazia de captação de cliente. E a gente voltando àquele termo antigo lá, vamos falar, né? De 10 anos, que ainda tinha o corretor de sola de sapato. Porque os de hoje não conhecem esse termo, eu tenho certeza disso, né? Você sabe o que eu acho engraçado? hoje eu fico imaginando assim, ó. Tipo, o corretor luva de pedreiro, porque... É diferente. Você sabe o que acontece, Isa? Hoje, assim, com o advento das mídias sociais, né? E realmente é muito convidativo. Instagram, TikTok, essas coisas, né? As redes sociais. Só que isso é um oceano, não. Um universo. Assim como a NASA conhece só uma fração do universo, o corretor entra para dentro do marketing digital conhecendo uma pequena fração dele. E ali ele despende muita energia, despende muito tempo e recurso financeiro. Certo. E não tem o resultado que ele gostaria de ter. E ele já vem, na verdade, muitas vezes com a necessidade de fazer dinheiro rápido. E aí, assim, pela sedução, né, do marketing digital, ele entra e fala, nossa, aqui eu consigo rápido. Pelos números grandes de uma equipe inteira, né? Assim, uma empresa inteira vendeu tanto. Ele já se imagina naquele, uma pessoa, não é? Não é por aí. Cara, você tem que estudar, tem que especializar, tem que entender. Tem uma ciência, tem uma técnica por trás do marketing digital. E aí o corretor vai de peito aberto. Se joga nessa infinidade que é o marketing digital. E aí gastou tempo, gastou dinheiro, não teve venda. Aí tem um detalhe, sabe o que eu acho curioso? O corretor trabalha em imobiliária. A imobiliária passa um lead para ele. Esse lead é frio, é ruim. Só passa lead ruim, só lead frio. Ele vai lá, paga 10, 12, 15, 30 reais no lead, não vende. Ele não fala nada que o lead é frio. Exatamente. Eu entendi. É porque a culpa sempre é do outro. A culpa é sempre do outro. E aí, legal você falar isso de culpa do outro, que a terceira coisa que eu entendi e que eu decidi fazer todos os dias no início da minha carreira e faço até hoje, eu fazia 2 perguntas todos os dias, ao final do dia. Eu perguntava pra mim mesmo, eu falava assim, o que teve de legal hoje? O que teve de bom hoje, que valeu a pena? Caraca, fiz uma proposta. Ah, legal. Agora, qual foi... Por que eu tirei essa proposta? Qual foi a minha participação, minha contribuição nisso? Cara, essa proposta veio de um cliente que eu fui para a porta do restaurante, entreguei o panfleto, fiz ação tal dia. Então a ação em porta de restaurante vende. Então eu vou mais vezes para a porta de restaurante. Legal. Isso. Aí eu fazia uma segunda pergunta, Isa. O que não foi tão bom assim? O que não deu certo hoje? Cara, levei um bolo do cliente. E por que eu levei esse bolo do cliente? No início, eu pensava assim, porque o cliente é um filho da pi, porque ele é um nó cego, porque ele é um mi. Aí depois eu falei assim, não, cara, o que eu fiz para que esse cliente tivesse me dado o bolo? Será que eu fui interessante para ele? Será que eu gerei confiança no meu atendimento para ele? Será que eu ofereci na medida certa o que ele estava me procurando, pesquisando, me pediu? E aí, bem depois disso, Marcos, eu fui entender que eu estava sendo autorresponsável. É um termo hoje muito popular, né? Virou até modinha aí. Então, naquela época, 10 anos atrás, eu estava sendo autorresponsável sem saber que era autorresponsável. Perfeito. É o autorresponsabilidade no relacionamento, Justamente. Né? Porque venda é relacional. É relacionamento. E aí o que acontece? Quando você parte somente para os meios digitais, esperando o cliente vir para você, você está abrindo mão do relacionamento. E a proposta tem 3 formas de prospectar. Tem aquela prospecção ativa, que você vai direto para o encontro do cliente. Tem aquela prospecção que você atrai o cliente para você através das mídias sociais. E tem aquela que você relaciona-se com o cliente. E quem que é essa que você se relaciona? É aquele contato que você já pegou. Pegou semana passada, pegou mês passado.
Porque o que eu vejo hoje, Isa? Eu via isso dentro da imobiliária, quando eu estava na imobiliária, e eu vejo isso hoje nas imobiliárias que eu vou dar treinamento, Marcos. Chegou o lead hoje, esse lead é frio. Ele não tá pronto para comprar agora. O que ele faz? Descarta. Joga para um lado. Só que tem um detalhe. O corretor, olha só o corretor, existe uma jornada de compra. E essa jornada de compra não é só para o mercado imobiliário, não. Para tudo. Para um celular, para um carro e para um apartamento. Quanto maior o valor do bem a ser adquirido, de repente essa jornada de compra se torna maior. Tem uma pesquisa, Isa, que fala assim, da hora que o cliente pensa, nossa, a família está aumentando, eu preciso comprar agora um apartamento de 3 quartos. Da hora que ele pensa até a hora que ele assina o contrato, leva até 18 meses. Olha aí, 1 ano e meio. E aí, quem está com essa ansiedade, né? A necessidade mesmo, preciso vender, não espera, né, Alexandre? E isso é o que atrapalha muito o corretor a vender. Chama imediatismo. Essa pressa, essa vontade de vender de imediato, às vezes até por questões financeiras mesmo, ela vai refletir numa ansiedade, um estado de espírito, numa inquietação. Que por mais que ele fale, eu me controlo, o cliente percebe. É um negócio muito sensível, sabe, Marcos? Sutil, né? É sutil. É uma energia que exala da pessoa. É energia, assim. Na verdade, talvez hoje a gente possa usar mais esse termo, porque ele já está mais difundido, né? Então, assim, é a energia que você coloca na venda, é a energia que você coloca no relacionamento, é a energia que você coloca na conversa, no interesse. Justo. E aí, isso, é perceptível. É perceptível. O cliente percebe, quem está na nossa frente, ele percebe, né? Você tem razão. E aí, nessa linha de ser imediatista, ele perde a venda. Aí esse cliente que talvez pensou em comprar, hoje, o corretor descarta ele. Ainda tem um agravante que eu vejo, que é assim, aquele cliente que ele poderia vender, poderia indicar ele para mais. E é assim, essa cadeia, né, de venda que poderia surgir com aquele que ele perdeu, né? Isso a gente vê muito com os corretores que são mais profissionais de mercado, vamos falar assim, mais antigos de mercado, né? Eles constroem a carteira de clientes dele. E o que eu não vejo isso acontecendo muito com os mais novos. Os mais novos, eles tendem a falar assim, pronto, vendi, acabou e tudo mais, e agora eu vou pro próximo e tudo mais. Assim, então, talvez esse conceito de manter-se o relacionamento, ele esteja um pouco precisando de dar uma ajustada, né? Sim. Olha só, Marcos, eu não lembro exatamente o ano, mas eu nem sonhava, nem pensava em ser corretor de imóveis. Eu comprei um lançamento da Borges Landeiro. Um colega que nós trabalhamos juntos entrou para o mercado imobiliário e me ofereceu um lançamento da Borges Landeiro. Eu falei, cara, eu vou comprar. Na época, a Borges Landeiro era a construtora, né? E ela tem relevância no mercado goiano. E eu fui e comprei. Até hoje, nunca mais vi esse corretor. Olha. E com certeza, assim, às vezes nem ele sabe que você, assim, gostou de ter feito aquele negócio, né? Pode ser que ele também tenha falado assim, ó, meu Deus do céu, graças a Deus eu vendi, deixa eu sair correndo antes dele desistir da compra, ou então me trazer um problema ou alguma coisa nesse sentido. Agora, pode sabe ser aonde sentido, isso né? é mais acentuado, Marcos? É justamente no corretor veterano. Olha, cara, então como é que é a sua percepção? Pensa comigo, Vamos lá. comigo. O corretor tem 10, 15, 20 anos de profissão. Tá. Quantas vendas ele realizou nesse período? Já algumas. 100, 200, 500, 1000 vendas? Se ele souber, né, também quantas, Legal. porque às vezes nem lembra, né? Tá catalogado esses clientes? É isso. Ele lembra de falar, vou falar, 1000 clientes. Ele lembra de falar com esses 1000 clientes periodicamente? Aquele que comprou, não vou falar nem do que se não compraram. Tô falando do corretor que já fez as vendas. Você se relaciona com um cliente que comprou com você com frequência? Exato. Não, assim, é isso mesmo. E aí? Aí é onde eu falo que esse é um momento de prospecção indireta, que é o relacionar. E tem também aquele cliente que não vendeu. Vamos pegar um corretor aí que tem 3 anos de profissão. Quantos contatos esse cliente, esse corretor, tem na agenda do celular?
de uma ação de rua que ele fez, de um lead que ele recebeu, de uma indicação que ele teve. Porque a pessoa não está pronta para comprar naquela hora, ele descarta. O lead é frio, aí ele vai e coloca no freezer. Aí congela, né? Congela, pega ele e esquenta. Só que o imediatismo não permite. Faz a gente refletir bem assim nessa questão do relacional. O mercado ele é isso mesmo, é um mercado de longo prazo, né? Até porque as compras, os valores que se pagam são valores expressivos. altos. Às vezes, quem sabe a maior parte das pessoas é o maior investimento que ela vai fazer durante uma vida, né? Um imóvel. E realmente, assim, prestar atenção nessa coisa mais simples. É aquela história, né, do café, né? Você chamar, tomar um café, você tá junto, você tá... Porque eu falo que nessa profissão a gente às vezes é psicólogo, arquiteto, engenheiro, a gente precisa de ter essa noção, né? E na parte da atenção, dessa... É muito importante. Você sabe o que acontece, Isa? Eu costumo dizer o seguinte, o corretor de imóveis, ele vende imóveis. Só que antes de vender imóveis, ele se relaciona, ele cria afinidade, ele conecta-se com as pessoas. Ele se vende, né? Falou isso. Tudo. O corretor chegou para mim e falou assim, qual técnica de vendas que você usa? Uma técnica de vendas matadora. Eu falei, cara, primeiro, não tem técnica de vendas. No mercado imobiliário, não. Primeira coisa, você se compra? Eu perguntei para ele. Cara, eu me compro. Então tá fácil de se vender. Se você é repleto de qualidades, tá fácil de se vender. Uma vez que você consegue se vender no atendimento. É isso. No atendimento. A forma como você conversa, a atenção que você dá, você ouvir mais do que falar. Muita gente fala isso, né? Você tem que ouvir mais do que falar. Mas isso é o atendimento. Você se importar, transmitir confiança para o cliente. Eu uso uma técnica matadora. Mas você não confia em mim, você compra de mim? Não existe. Não existe. Tem. Não existe. Não existe. Então, essa é a técnica de vendas, o atendimento. Corretor, atendimento é a principal técnica de vendas. A pessoa tem que se sentir segura e confiante. Cara, ele está comprando algo de 200 mil a 2 milhões, a 5 milhões contigo. Peraí. Alexandre, eu vejo você falando isso e eu percebo, né, que você pode também ter feito alguns cursos, porque autoconhecimento. Quando você fala essa coisa, né, se eu me vendo, eu tenho que me conhecer. E aí você entrou nessa área também, como que foi? Porque né, tudo que ele fala tem a ver exatamente com se conhecer, né? Então, Isa, eu ingressei na imobiliária, logo fui promovido a gerente, e aí eu senti uma necessidade de aperfeiçoar, de ter mais ferramentas, mais técnicas. Então eu fiz um curso, né, me capacitando, um curso com ferramentas de coach e tudo, me capacitando para ter ferramental para minha equipe. Deu muito certo. E aí o tempo passou e tudo, eu falei assim, cara, eu preciso atualizar, preciso buscar mais conhecimento. E aí eu fiz um novo curso, né, trazendo mais ferramentas, mais competências, inteligência emocional, PNL, hipnose, coach. Então, assim, uma vasta linha de ferramental. Para quê? Para que eu possa me conhecer. Isso. Para que eu possa saber quem eu sou. Porque se eu não tenho equilíbrio, Marcos, como é que eu vou ter equilíbrio para falar contigo? Fala que assim, só uma pessoa curada consegue curar outra pessoa. Né? Uma pessoa ferida fere outras pessoas, uma pessoa curada cura outras pessoas. Exato. É isso. Então, porque a gente percebe, né? Porque aí você entrou bastante agora nessa área de treinamento em imobiliárias. Como Sim. que é? E a parte de vendas, você continua também Legal atuando, né? Como corretor ou não? Show, Você tá legal. se desdobrando, assim, como como você se que é? desdobra nisso? Então, Isa, hoje eu ainda atuo como corretor de imóveis, né? Eu tenho meu escritório, faço os meus negócios, faço locação, faço venda, tenho a minha carteira de clientes. E como eu sempre gostei muito de treinar, e essa parte de treinamento veio da minha juventude, quando eu participava de grupo de jovens, né? Que eu coordenava as reuniões de grupo de jovens e tudo. E na imobiliária eu era o gerente que mais treinava a equipe também. E eu percebi que as imobiliárias treinam muito de forma técnica e que é importante, né? Mercado, produto, né? Atendimento.
só que falta o comportamental. E isso eu acho que assim, você está falando de que as imobiliárias treinam muito, a gente está falando só das imobiliárias maiores, que talvez as menores nem tenham tempo de Talvez, treinar. tem. justamente, nem treinam. É, né? isso mesmo. Perfeito. Então, aí parte para essa linha técnica, mas falta a linha comportamental, a linha emocional. É, isso. E aí é covardia, com muita humildade, tá? É covardia você chegar, você não tá vendendo, você tem o mesmo produto, pega o mesmo plantão que o seu colega vende X, você vende menos X. É covardia falar isso com o corretor. É covardia falar com o gerente. Uhum. Porque tem questões além das técnicas, não é só o técnico. Vamos lá, Marcos. Você acha que competência técnica é o suficiente para fazer uma pessoa prosperar? Não, tá muito longe Quem tem disso. mestrado tinha que ser os caras mais ricos do Brasil. Quem tem doutorado tinha que ser os caras mais poderosos e milionários do mundo. E são? É sempre voltado pro autoconhecimento. Cara, né? não adianta. Agora, uma não anula o outro, tem Isso, que andar com junto. certeza. Perfeito. Elas têm que andarem juntos. Tem a competência técnica, mas a Tem. competência aliada à competência emocional, a inteligência emocional. Entendeu? E aí o que acontece? Isa? Há cerca de 2 anos depois que eu me atualizei, eu falei, cara, saí da imobiliária, meu negócio imobiliário tá rodando, tá bacana, agora eu vou ajudar outros corretores. O que eu fazia dentro da imobiliária, eu vou fazer no mercado. Então hoje eu atendo colegas de forma individual e eu comecei a trabalhar também com as imobiliárias. Então hoje eu ministro treinamentos, ministro palestras dentro das imobiliárias. Para quê? Para gerir, para ajudar o corretor a vender mais. E aí, pessoal, então, ó, vocês estão ouvindo aqui o Alexandre, ó, ele tem o Instagram, Sim. ele vai deixar depois, né, apresentar para vocês aí e convida ele, porque aí é só sucesso, né, É só Alexandre? sucesso, com certeza. Alexandre, eu queria saber um pouquinho mais dessa jornada, assim. Foi quanto tempo? Você chegou, então, do mercado financeiro, a gente entendeu, foi lá para a imobiliária. Quanto tempo você ficou como corretor até você ser convidado a ser gerente? Depois, quanto tempo de gerente até você abrir a sua empresa? Né? Você decidiu. E depois, quanto tempo para iniciar falando assim, não, cara, além disso, eu gostaria também de treinar os corretores. Como que funcionou isso para você? Então, Marcos, Em questão de prazos De mesmo, tempo, assim, né? de tempo. foi 1 ano como corretor, Uhum. né? E eu considero que foi uma carreira muito promissora, muito próspera, porque eu performei todos os meses seguindo essa técnica, a rotina diária de 3 coisas. E aí, com 1 ano de corretor, eu fui convidado para ser gerente. E assumi a gerência, assumi a gestão. Fui buscar ferramental para ajudar a desenvolver, potencializar ainda mais a equipe. Assim como você foi um excelente corretor, você, assim, você... Tive muitos bons resultados, né? A minha equipe, Isso. tive corretor destaque no ano, né? Consegui fazer com que corretores fossem entre os que mais venderam no ano. Tive vários corretores, promovi vários corretores para serem gerentes, para serem coordenadores. Teve uma época que em 1 ano só 3 corretores saíram da minha equipe para cargo de gestão. Ah, Que espetáculo. Você entendeu? bom. E aí eu parei para analisar, cara, por que isso? Porque eu preparava o corretor. Você desenvolvia, né, nele. Porque eu treinava, eu fui o gerente que mais treinou dentro da imobiliária. Você entendeu? E aí eu assumi gestão de lançamento, equipe de lançamento. E o meu último ano dentro da imobiliária foi com o gerente de revenda. Entendi. Você entendeu? E aí o último ano como gerente de revenda, eu falei, cara, agora eu vou abrir o meu negócio, vou sair, vou tocar o meu negócio solo, né? E tem 3 anos que eu tenho o meu escritório. Tô iniciando com locação também. Sempre trabalhando com vendas. Iniciei a questão de 6 meses, há pouco mais de 1 ano com locação. E há 2 anos eu falei, cara, agora eu vou treinar. Entendi. Meu negócio autônomo está consolidado, né? Tá no trilho, tá acontecendo certinho, tá fluindo. Agora eu vou treinar, porque é o que eu gosto de fazer. É a É sua vibe, né? A minha vibe. Cara, eu sinto... Sabe quando você sente prazer, Eu satisfação em fazer? Era isso. Você entendeu? Então, eu tenho 10 anos de experiência no mercado imobiliário. Então, eu tenho expertise do mercado. Né? Eu tenho a malícia, sei as técnicas, né? Consigo ajudar dessa maneira. Aliado à competência emocional, à inteligência emocional. Que isso que é o que dá o destaque, a diferença. Porque não adianta mesmo. Você tem uma equipe que ela não tem esse preparo, ela não gosta de ler coisas, né? Para si mesma, para se entender. É porque eu falo, às vezes a gente levantar de manhã e escolher, né?
hoje meu dia vai ser assim, Uhum. hoje eu vou me programar para isso, hoje tal. Porque são escolhas, né? São Como escolhas. você falou mais já. Tem uma definição que fala assim, que a única coisa que define que a gente é de fato ser humano é porque nós podemos fazer escolhas. Escolhas, exato. Essa que é a forma de você entender assim, sou um ser humano. Porque todos os outros vão por instinto. Uhum. Nós, seres humanos, temos escolhas para fazer. É isso. E aí, nessa linha de escolha, voltando só um pouquinho, eu costumo dizer o seguinte: o corretor chega e fala assim, eu tenho que fazer isso. Gente, só o corretor não. Regra geral, todo mundo, Regra tá? Sim, geral. regra geral. Eu tenho que fazer isso. É pesado. Eu preciso fazer aquilo. Cara, parece que é um negócio imposto, é obrigado. É. Você começa até a dar alguns passos, mas daqui a um pouco bate um desânimo, bate um cansaço, porque você não quer fazer. Agora, quando você fala, eu decido fazer, cara, muda tudo. Aí é a escolha. Eu Perfeito. decido fazer, partiu de dentro para fora. O eu tenho que fazer, o eu preciso fazer é imposto, é de fora para dentro. Cara, não flui. vai. Vira cavalo paraguaio. Dispara e logo para. É isso mesmo. tá. Você entendeu? Agora, gente, com muita consciência, escolhe, decidiu, é de dentro para fora. Aí flui, aí vai embora. Exatamente. E a questão, assim, desse tempo que você está passando isso para as pessoas, você teve alguma história, né, Legal. que te fala assim, nossa, que show, eu estou na função certa, eu estou fazendo certo, alguém... Como que validou isso pra você? A vida, né, validou isso pra você? Então, Misa, eu tenho, por exemplo, o caso de um corretor agora recente, Ai, que isso que é que ele tem uma história muito próspera no mercado imobiliário. E aconteceu um fato na vida dele, na vida pessoal, que isso travou. Sim. Travou, ele não fazia, não ia, a venda caía, não prospectava, não fazia nada, não ligava. Ele, sabe, congelou no tempo. Aí ele veio para um atendimento individual, esse foi um individual, nós fizemos 4 sessões com ele. Ao término da 4ª sessão desse acompanhamento, fechou uma venda. E ele falou assim, Kunert, meu nome é Alexandre Kunert, no mercado imobiliário, eu usava o nome de Kunert, né? Sim. Então muita gente me conhece Pô, por a gente Kunert. tá chamando aqui de Alexandre o tempo Alexandre todo, Alexandre. Você pode falar. Mas assim, hoje eu quase não uso o Kunert, mas só os antigos, né? Tá. Mas aí ele chegou pra mim e falou assim, Kunert, cara, que show. Valeu demais Olha que legal. esse acompanhamento seu, a sua ajuda. Essa semana, um corretor chegou pra mim e falou assim, ele foi lá no meu escritório, sentou na minha frente, segunda-feira, sentou na minha frente, emocionado, falou, cara, você é foda. Que massa, cara. Aconteceu. Que legal, é isso que é o... Aconteceu aquilo que eu realizei, aquilo que a gente trabalhou, aquilo que a gente fez, aconteceu. É um prêmio, Isso foi né? segunda-feira agora, recente. Né? A gente, sei lá, né? Isso aí motiva a querer fazer mais, né, Alexandre? Valida que é o caminho certo, que dá Valida. certo, que funciona. Né? Porque, como você falou, é aquilo que te dá prazer, Dá né? prazer. Aquilo que não é imposto, você escolheu, você decidiu, né? E eu falo que quando a gente tem experiências, né? Que a nossa vida se torna próspera, parece que vem de dentro aquela coisa de falar assim, eu preciso, no sentido de, assim, passar isso para outras pessoas. Eu acho que vai ser legal passar isso para as outras pessoas. E você entrou nessa, né? É espontâneo. Sim, é espontâneo, É natural. exatamente. Atendeu aquele chamado interno, né? Eu gosto desse, assim, é o chamado interno, né? Pra É por fazer. dever pra fazer aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, eu como corretor, eu trabalho para fazer 3 famílias felizes. A família de quem compra, a família de quem vende e a minha. Sim, verdade. Na verdade, eu quero fazer a minha família feliz. Agora eu entendi que tem 2 outras famílias que eu preciso fazer feliz primeiro. E hoje, como treinador de corretores, é a mesma coisa. Eu treino o corretor para ele fazer 4 famílias felizes. A família dele, a de quem compra, a de quem vende e a minha. Olha aí. Perfeito. E vai só aumentando, E só vai aumentando. ampliando, né, as pessoas felizes. Olha que coisa. É né? porque a gente cria um ambiente de felicidade. Sim. O corretor chegou para mim e falou assim, cara, tudo que você tá falando aí eu já sei. Eu falei, que massa, velho. O que você implementa? Isso. O que você põe em prática?
Lembra do CQC que fazia assim? Fez isso na cabeça dele. Eu vi a cabeça dele fazendo assim, explodindo na cabeça dele. É isso aí. Porque não é o saber, é o ser. Tá entendendo que tem que ter o cognitivo, tem que ter o racional alinhado com o emocional? Tem. Tem muita gente sabida, mas poucos sábios, né? Sabe? Então tem que exercitar, tem que pôr em prática. Recentemente o corretor me ligou e falou assim, caiu 4 vendas minhas. Rodei contrato, 4 contratos, caiu 4 contratos. Eu falei, velho, amigo meu, você é calejado no mercado, você tem experiência, você pode ensinar as pessoas, inclusive, mas não é técnico. Tem alguma coisa acontecendo aí contigo. É interna. É interno. É interno. Não é externo. Cara, se você sabe, o corretor, se você tá há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos no mercado imobiliário e tá travado as vendas, cara, é interno. Descansa a cabeça. Se você achar que eu posso te ajudar, me chama, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. É interno, não é externo isso. É isso mesmo. Perfeito. Sabe? É uma série de crenças, de bloqueios, de trava. Igual o caso do corretor, que era campeão de vendas, tinha mais de 1 ano que não vendia por um fato que aconteceu na vida pessoal. Isso Destravou, voltou a vender. É porque, assim, às vezes as pessoas acham que isso não é uma necessidade, se cuidar internamente, do psicológico. É como tomar banho todo dia. Você toma banho, você se veste e tal. É a mesma coisa. Olhar como que está meu emocional hoje. Como está, né? Como eu estou me preparando, porque nós tivemos uma pandemia. Isso mexeu demais com o emocional, né, das pessoas, que a gente mudou de uma hora para outra, né? E nós estamos vivendo momentos tensos aí, que as pessoas estão menos, como que fala? Quando não tem mais paciência, né? Elas estão menos pacientes. Menos pacientes. Isso pode gerar um transtorno, né, no profissional, porque é isso. Então, esse preparo é muito importante, né? As pessoas hoje, elas explodem com muita facilidade, né? A tolerância tá acabando. E aí, poxa, eu já vi corretor falando alto com o cliente. Exatamente. Eu já vi corretor falando alto com o cliente. Falei, cara, não vende. Você aceita alguém falar alto contigo? Por mais errado que você esteja, isso não é permissível. Se você não permite para você, o cliente tem que aceitar. Como é que você vai vender? E também tem as reações energéticas, né? Que você vibra naquele momento de raiva ou naquele tipo de conduta e aquilo reverbera. Aí você não vende nem para esse, nem para o outro, nem para o outro. Você vai criando, né, um tipo de energia à sua volta. Aquela famosa, já ouviu falar, eu tô numa maré de azar? O que eu penso é assim, você falou de Deus aí no começo, né? Assim, eu gosto de pensar que cada uma das pessoas que vem na nossa vida é Deus que coloca na frente. E dá um trabalhão violento para o universo colocar e concatenar todas aquelas pessoas ali para se encontrarem naquele momento exato. E aí, muitas vezes, a gente, por ser criança ainda infantilizado, a gente não percebe que aquilo é um presente de Deus. E talvez, se a gente começar, eu falo para mim também, porque, é claro, eu tô falando, mas eu tô me lembrando. Se a gente começar a perceber que todas as pessoas que chegam na nossa vida são presentes de fato, a gente começa a ter a autorresponsabilidade e aí, automaticamente, ser mais tolerante, ser mais paciente. Porque vem da gente e não esperar do outro que o outro seja. Quem sabe isso seja o caminho da prosperidade, pelo menos na minha visão, esse é uma das etapas. Comungo com o seu raciocínio, o Marcos. Associando a ele, hoje eu entendo que todas as pessoas são meus professores. Você aqui é meu professor, eu estou aprendendo contigo. A Isa é minha professora, eu estou aprendendo contigo. E vice-versa. Então, todas as pessoas são meus professores. Então, se chega alguém aqui com uma situação desafiadora, ele é um professor mais rígido, mas ele é meu professor. Muito bom essa visão. Ele é o meu professor. Então, Deus coloca os professores à nossa disposição. Ótimo. E aí, se você enxerga, aí cabe a nós olhar para essas pessoas como professores ou como algoz. Isso. Aí é o significado que você dá.
E também se não fizer isso, não adianta, fica superficial tudo. E aí talvez, o que eu penso é assim, e quando a gente coloca como algoz, significa que a gente está sendo vítima. Vítima. É o vitimismo. E quando a gente coloca como professor, significa que a gente está sendo, assim, aluno forte. Claro. Assim, E tipo, quando apto né? a aprender. a melhorar. E aí é aquele detalhe de ser treinável, né? É perfeito. É uma palavra importante hoje, né? Muito importante. Cara, você não sabe tudo. Você pode saber muito de uma coisa. Mas você não sabe tudo dessa mesma coisa. E de outras coisas, quiçá. Perfeito. Então, temos que ser treináveis. Tem que se permitir ser treinável. E mais do que isso, tem que se permitir destreinar do que era antigo para conseguir treinar o que é o novo. Exatamente. Eu falo desaprender o que a gente já aprendeu. Aprender a desaprender. Aprender a desaprender. Eu tava conversando com o pessoal, e aí a gente falando pro corretor. Mas eu já faço venda todos os meses. Legal. Quantas? 2. Por que você não faz 3? Porque você só aprendeu a fazer 2. Você não aprendeu a fazer 3, 4 vendas. Eu vendo todo mês 1 milhão. Legal. Por que não vende 1,5 milhão? Porque você tá travado no 1 milhão. É porque existe um mundo de possibilidades. Sim. Né? E a pessoa, às vezes, ela se trava. E aí, naquilo. Marcos, tem o seguinte. Tem aquele corretor que faz uma venda a cada 2 meses. Tem aquele corretor que vende todo mês. O meu desafio é fazer esse corretor que vende a cada 2 meses vender todo mês. E esse corretor que vende todos os meses aumentar em 30%, 40%, 50%, 100% o seu faturamento. E por que ele não vende mais? Aí já tem tanta coisa interna, né? Disso, das questões internas, de limites, de se limitar, de não achar que a culpa é do outro, aquilo que a gente já falou. Tem um monte de coisa. Então, é muito importante mesmo o autoconhecimento, né? Aí, assim, por que o milionário não é bilionário? Porque ele tem crença de ser bilionário. Crença limitante de ser bilionário. Aí eu gosto de usar o exemplo do Flávio Augusto, né? Que é um bilionário brasileiro. Por que ele não é trilionário? Ou por que ele não é o homem mais rico do mundo? Tá lá disputando lá com o Musk. Claro. Musk. Porque ele tem crença que não permite ser o homem mais rico do mundo. Pô, mas o cara é bilionário. A crença deles barrou no bilhão. E a gente entender, né, também que dinheiro, essa coisa é energia. Ela não é uma matéria, só matéria. Porque se fosse só matéria, eu pegaria o dinheiro, né? Não precisaria transformar ele em comida, em revestimento, tudo. Então, é uma energia. É uma energia. E a gente, dependendo de como trabalha com essa energia do financeiro, do dinheiro, a gente se limita mesmo, né? Porque a energia ela é ampla, você tem que ter esse contato, né, no reino intermediário, porque não é só o concreto, a matéria, e nem só o espírito. Ela tem um meio do caminho aqui que a gente precisa ser bem familiarizado com ele, né, que é essa parte da energia. Né? Eu gosto muito de falar que existem 4 grandes áreas na nossa vida para aumentar a nossa produtividade, para a gente gerar mais receita, mais lucro e ser mais feliz. A primeira dessas macro-áreas é a espiritual. Ela é a base. Do jeito que você entender Deus, conceber Deus, o universo, a sua fé, não importa. É a base espiritual. Aí vem a emocional. É a segunda macro-área da nossa vida que a gente precisa dar muita atenção. Depois vem o intelectual. Tem que aprender, tem que capacitar, tem que adquirir novos conhecimentos, novas habilidades. E aí vem o físico, o corpo físico. Eu cuidei do emocional e cuido do meu corpo físico. Faço uma caminhada, faço uma atividade física, jogo um tênis, uma corrida, um futebol, uma hidroginástica, qualquer coisa que seja. Então, a partir do momento que cuida-se dessas 4 macro-áreas, dá uma atenção ali para essas 4 macro-áreas, cara, sua vida dá um salto quântico. Perfeito. E pode ser assim, talvez não nessa mesma... Na ordem. Nessa mesma ordem, né? Cara, são as áreas importantes. São as áreas importantes. Tá. São as macro-áreas, entendeu?
Porque eu vejo que muita gente hoje, assim, foca no físico, né? Fala assim, ó, faça uma atividade física. E a atividade física começa a oxigenar mais o cérebro para você começar a ser melhor no emocional e assim por diante. Dá um equilíbrio, então, talvez, lógico. assim, não precisa necessariamente começar em uma ordem ou outra. Pode-se começar em qualquer uma delas, que uma vai fomentando a outra. Durante a né? semana você tem que atender essas 4 áreas. E deixa eu te perguntar, assim, você... porque essa questão que eu falei, que a gente falou, de terapia, a pessoa se autoconhecer através de terapias, você indica nos seus treinamentos? Como que é? Porque as pessoas falam assim, não vou fazer terapia, não vou, porque ela é para doido. Um exemplo, né? A pessoa tem esse conceito. Você fala alguma coisa disso? Você indica leituras? O que é que você faz para o profissional entender que ele tem que se conhecer? Bom, dentro de um acompanhamento individual, não treinamento em grupo, tá? Sim. Mas dentro de um acompanhamento individual, eu trabalho muito reprogramação de crenças. Ah, sim. Você entendeu? Potencializando a crença de identidade. Uhum. Uma questão que até o Eduardo falou aqui, no finalzinho da entrevista dele, que ele falou do amor. Sim, né? sim. O amor próprio. Como que eu quero amar as outras pessoas se eu não me amo? Uhum. Aí tem uma música que fala assim, mente quem diz que conhece a Deus e não ama. Uhum. Então, no atendimento individual, eu trabalho essa crença de identidade. Quem ele é, trabalho autoestima, trabalho amor, não isento de fazer uma terapia, porque eu sei que trabalho mais profundo. Mas eu trabalho crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. São as 3 crenças básicas. E a gente faz a reprogramação de crença mesmo. Muito forte, identidade e capacidade. Isso é uma terapia, com certeza, né? Um processo terapêutico, né? Nessa conversa. Porque é isso, o resultado a gente tem juntando, unindo tudo isso. O nosso equilíbrio emocional, o equilíbrio físico, né? Com exercícios físicos. A gente tem um tempo para tomar um café com um amigo e bater papo, olhar a natureza, né? Cuidar da família, essas áreas que você falou, né? Olha, eu estava num acompanhamento individual e o corretor procrastinando. E olha só o tanto que... Aí eu fui investigar, né? Por que procrastina tanto? Fui investigar. Chegou a um tempo em que ele era criança e ele doido para assistir TV e o pai dando uma tarefa para ele. Você é preguiçoso demais. Larga de ser preguiçoso. Aí... Mas não estou entendendo, Alexandre. Cara, é aí que se instala uma crença. É aí que entra uma programação. Quem é o pai? Uma figura de autoridade. Sim. O que o pai fala é verdade. O pai falou que ele é preguiçoso, mesmo dando bronca. Quer dizer, pôs uma energia muito grande ali. Registrou. Eu sou preguiçoso. E ele foi a vida inteira crescendo com esse comando dado pelo pai de que ele era preguiçoso. Aí eu entrei com a ferramenta, trabalhamos em cima disso, destravou. É a questão... Esse mesmo corretor que segunda-feira chegou para mim e falou, cara, aconteceu. Legal. É isso. Porque a questão da gente colocar uma crença na gente depende do momento ali, como que vê isso. Porque existe casos também que o pai fala, você é preguiçoso. Aí, internamente, fala, eu vou provar que eu não sou preguiçoso. Aí, conquista o mundo. Então, assim, né, essas percepções é isso, é se conhecer, falar o que é que afetou em mim tal determinada coisa que veio de fora. Como que eu captei, né? Exatamente. A gente passaria aqui a manhã inteira. Eu acho que tá entrando num assunto que a Isa, assim, ficaria horas e horas e dias. Não é. Eu acho que isso é muito... faz parte, né, do processo de conhecer-se e para ser mais... ter brilho na profissão, brilho nos relacionamentos. É isso. Não adianta eu querer desligar uma coisa da outra. É aquilo, né, que a gente já sabe. E aí ele fala que eu gosto muito, porque eu gosto mesmo. Eu acho que essa parte desse conhecimento é que traz. Onde tem sucesso, tem conhecimento. Perfeito, eu gosto disso. Né? Então, sem o conhecimento, a gente não chega. Conhecimento técnico e conhecimento também de como eu funciono. Exatamente. Né?
Mas é isso. Não dissocia, não dá para dissociar. Não dá para dissociar. Alexandre, exatamente. parabéns assim pelo seu trabalho, parabéns por trazer essa visão mais holística, podemos falar até desse jeito, assim, para esse mundo imobiliário que tanto precisa mesmo, né? Eu sei que é uma classe que muitos deles, vou repetir, vêm por necessidade e assim, e entender esses outros aspectos trará para eles realmente um sucesso mais rápido. Com certeza. Assim, se conhecer, saber quem é e chegar num ponto aonde é o que você chegou, de fazer o que gosta. Exato. Né? Porque esse é o chamado interno. Você fala assim, puxa, estou conectado com Deus porque estou conectado comigo mesmo dentro daquele propósito que eu estabeleci. Então, assim, parabéns por ter essa visão. É realmente diferenciado. Foi um prazerzaço. Foi muito prazer. Prazerzaço. Eu gostei demais. Que bom. Bom, Marcos, obrigado pelo convite. Foi bacana estar aqui com vocês, trocando ideia, trocando experiências, né? Meus professores. Isa, obrigado pelo convite. É muito prazeroso, tá? Quero vir mais vezes. Claro. Claro, sem dúvida. Portas abertas. E nossa empresa lá também. Depois você vai lá tomar um café Sem com a dúvida. gente. Com certeza. E você, corretor, de tudo que eu falei, o que ficou mais marcado para você? O que foi mais importante? O que mais te tocou? Se você puder registrar aqui nos comentários, isso para mim é importante, com certeza também para a Isa e para o Marcos. Comenta aqui qual foi a parte dessa conversa que mais impactou você. Valeu? Bom, Breve a gente vai anunciar aí, né, a data. Isso que aí. vai estar lá no Loguinho. nosso YouTube. E loguinho a gente se fala. Um abraço, obrigado pela audiência e tudo Obrigada. mais. Até mais. Tchau, tchau.